Olá, minha gente boa! Arte e vitória para todos vocês! Meu nome é João Ricaldes, sou professor de História da Arte e também de Literatura e sou responsável pelo projeto Humanarte. Agora você acompanha aqui o programa Arte, Literatura e Atualidades. Vou mostrar para vocês hoje um clássico da literatura universal que se chama Os Miseráveis. Está aqui, são 2 volumes fantásticos, é uma viagem ao passado. Bom, só para iniciar, tem um poeta argentino, Borges, que costuma dizer o seguinte: o intelectual, diz ele, imagina, concebe o paraíso na forma de uma biblioteca. Então, eu fui nesse paraíso, fiquei 3 meses no meu sofazinho aqui, me deliciando com o nosso amigo Victor Hugo e Os Miseráveis. É interessante a literatura, né? Fala de miséria e ainda você acha uma delícia. Bom, o que tem aqui de importante? Nós começamos a nossa apresentação sempre com aquela questão, né? E daí? Qual a importância de ler hoje Os Miseráveis, que foi lançado em 1862, 100 anos antes de eu ter nascido? Vamos lá então ver o que esse livro pode dizer para nós hoje em dia, né? Primeiro, que a história do Victor Hugo é uma história de sucesso. O cara nasceu em 1802. Em 22, data aqui da nossa independência, ele já era um escritor de sucesso. Com 20 anos de idade, ele ganhou um concurso literário que dava direito a uma bolsa escritor, na época, né, que o rei lhe concedeu. E depois, um pouquinho mais tarde, ele lançou um livro que é ainda muito mais conhecido do que esse. Aposto que você sabe qual que é o que eu estou falando, né? Quando ele lançou esse livro, ele já era mundialmente conhecido pelo outro best-seller dele, que é o Corcunda de Notre Dame, né? Todo mundo já viu até o desenho da Esmeralda. Enfim, e esse livro aqui, ele levou 30 anos para escrever, porque foram 30 anos de pesquisa. É um livro assim que está na transição do romantismo para o realismo. Lá no realismo vai ser, no meio do século XIX, uma prática. O escritor sair pesquisando, Émile Zola foi viver junto com os mineradores, né? Mas aqui era uma novidade, né? Por exemplo, a história começa com um ex-detento. Era um menino que na pobreza de Paris do século XIX, né? Era um menino que foi preso por causa que roubou um pão. É um caso real, né? Ele estudou esse caso. E aí o Victor Hugo foi visitar o sistema prisional da França, ficou impressionado com aquilo. Ele foi para o Fórum lá de Paris e foi investigar vários casos. Então ele vai unindo na trama toda essa pesquisa histórica que ele fez. E é um romance de tese, né? Ele é um defensor, naquela época, muito precoce, do fim da pena de morte, que só vai acabar no século XX. Ele também é defensor de várias causas sociais, né? Então, o livro dele, 30 anos, e aí entra uma coisa interessante, porque que dá raiva até, né? O cara vendeu o livro antes de estar pronto, porque já era famoso, a editora ficou lá, vamos fazer. E fizeram um esquema, gente, que parece venda de iPhone, né? Ele foi anunciado 6 meses antes e foi lançado simultaneamente em várias capitais. O livro acabou em 2 dias. E ora, era só a primeira parte, Fantine, né? Então, dá uma inveja que dói na alma da gente. Mas tudo bem, né? Tal da inveja positiva. Que cara, né? Enfim, a crítica não gostou do livro. Gustave Flaubert, que era mais jovem, que faria fama com Madame Bovary, falou que o livro era enfadonho. O Émile Zola também não gostou. O fato, eu gostei, tá? Por que o João Ricaldes gostou? Se é que importa isso. Porque ele traz todo o sofrimento da classe trabalhadora no nascedouro do capitalismo industrial dentro
da Europa. É impressionante, né? A família proletária, ela é esmagada no maquinário dessas fábricas, né? A Fantine, por exemplo, que é o personagem que começa no primeiro volume, ela é uma operária e para cuidar do filho ela tem que largar o filho, porque ele tem creche. Depois vai ter um movimento feminista a favor de salário igual, né? Começar com isso, né? E direito de creche e educação. Isso vai levar um tempo. O fato é que a Fantine deixa a filha pequenininha na casa de um casal que é dono de uma taberna. As pessoas vão lá para jogar carta, baralho, tomar cerveja e alguns dormem, uma pensão, né? É uma estalagem. E esses caras exploram ela, tiram o couro da moça, nesse casal. Então, no retrato da pobreza, a questão moral para o Victor Hugo é muito profunda. Ele vai analisar sem dó nem piedade, né? Ele faz uma análise muito interessante, né? Desse mundo, desse bas-fond, o submundo na França. Enfim, por conta disso é um romance importante, né? Além do que, você tem que pensar o seguinte, como não podia deixar de ser, o romance é muito enviesado, atravessado pela vida de Paris e do próprio autor, né? Primeiro elemento, há um outro personagem que é importante no segundo volume, que é um jovem, Marius, que faz advocacia, mas ele briga com o avô por uma questão ideológica. Então, essa coisa que você vê em vários países do mundo, e a gente viveu isso nesses últimos meses, famílias despedaçadas pela ideologia, ele viveu isso, né? A França da época tinha não dois polos, mas três, né? Ou as pessoas eram realistas, ou seja, monarquistas, defendiam a realeza, com saudade, como o avô do Marius, o personagem, tinha saudade daquele requinte de Versalhes, e não esse povinho, essa plebe aí. Ou você era defensor de Bonaparte, que é um orgulho nacional da França até hoje. Ou republicano, defensor da igualdade, fraternidade e assim por diante. Então, o personagem Marius, ele traz vários elementos da infância do próprio Victor Hugo, que viu a família dele, os pais se separarem por ideologia. A mãe era monarquista, o pai era bonapartista e rompeu, né? Então ele viu o que era isso. E o avô do Marius, o personagem, fala algumas coisas que apareciam nas festas quando o autor era criança. Por exemplo, o avô fala assim para ele, que é um monarquista, né? Republicano e a escória, bonapartista também, são vagabundos, são libertinos, são ladrões. Interessante quando a discussão deixa de ser política e vai para o lado moral e descamba para uma agressão, né? Isso não é novo, gente. Isso não é novo. A outra coisa que tem de importante da vida do Victor Hugo ali dentro é o seguinte: apesar de reformista, defensor de uma reforma social, ele não era favorável ao comunismo que naquele momento estava nascendo, né? Marx em 48 foi lançado o Manifesto Comunista, né? Ele diz assim, olha, comunismo, distribuição de renda, isso é ruim para a produção, é ruim porque acaba com a ambição, é ruim para o próprio indivíduo, ele é contra isso. Então ele é uma figura única, né? Apesar para a época, ele foi um rebelde, ele foi eleito deputado nacional, que equivale aqui para nós deputado federal, na época em que o sobrinho de Napoleão foi presidente. A hora que o presidente quis continuar no poder sem voto, dando um golpe, ele foi contra o Napoleão, que virou Napoleão III, né? E ele foi exilado. Então ele era rebelde para a época, mas contra os comunistas. Ele era extremamente católico, mas flertou com o espiritismo. Ele é extremamente moralista. O livro, as 1.300 páginas do livro, não tem uma cenazinha de sexo, nada. Né? O personagem ex-presidiário é um homem que não tem mulher nas 1.300 páginas, não existe. A Cosette, que em francês quer dizer petit chose, coisa pequena, coisinha, né? Ela era, de fato, uma menina famélica, explorada, 8 anos,
fazendo todo o serviço daquela tal estalagem lá, né? Enfim, essa situação ideológica da época alimentou no Vitor Hugo uma posição muito contraditória, né? Católico e espírita, moralista, mais adúltero, reformista, mas contra o comunismo, né? Desse espírito, né, que vai nascer essa sensibilidade enorme para fazer o livro, né, para compor as cenas, compor toda essa situação. Ele era um liberal. Sabe o personagem principal, que é esse ex-presidiário, ele sai da cadeia, ele ganhava lá uma rendazinha, tá, dentro da cadeia, e ele pega esses recursos, investe e vai investindo e cria um império no sul da França. Uma fábrica, duas, mudou a vida das pessoas, deu emprego para muita gente, e ainda ele fundou creche, fundou escola, fundou tudo de graça, posto de saúde, hospital, ação filantrópica, ajudava pobre. E isso também é uma questão que havia na vida dele, né? Ele tinha uma renda como escritor tamanha que ele, de fato, tinha várias ações filantrópicas, né? Então, o cara era uma figura, né? Um liberal. Então, a questão central que atravessa o livro é a moralidade, né? Ele deixa muito claro, um romance de tese, que a pobreza é culpa do sistema econômico, né, do pobre. Apesar dele fazer um julgamento muito ferino do mau caráter que a pobreza cria, né? Prenunciando o que seria mais lá na frente o naturalismo do Zola, né? As condições econômicas corrompem a moral. Esse casal, por exemplo, da estalagem lá, é fruto dessa pobreza toda, né? A prostituição também. E ele vai colocar outros personagens que não concordam com essa ideia, né? Então, eu queria citar aqui para vocês essa parte de ler o livro. É fantástico, né? Ler para os outros. Nossa senhora, é muito legal. A hora que a coisa bate, assim, ó, eu quero ler isso aqui para você. Eu faço muito isso aqui em casa, eu e minha esposa. Ela também é leitora, assim, compulsiva, né? E de vez em quando ela fala, João, Deus, escuta aqui, eu tenho que parar tudo para ela ler. E eu nunca perdi uma pérola dessa, é sempre boa. Né? Eu também, quando eu tenho alguma coisa para falar, para tudo. Enfim, eu queria ler alguns trechos para vocês. Primeiro, dessa visão de que a culpa é da sociedade, né? Segundo, dessa visão do caráter, das escolhas que o pobre faz e que é da sua própria capacidade, né? Sua escolha. E depois, nós temos dois dilemas morais importantes que a gente vai ver. Vamos dar um pequeno intervalo e a gente já volta. No próximo bloco, a explosão social tomou as ruas de Paris no século XIX, no século XX e no século XXI. O próprio Vitor Hugo esteve presente na barricada de 1848, a chamada Primavera dos Povos. Mas antes das barricadas de Vitor Hugo, vamos às citações que eu preparei para vocês. Primeiro, no volume 1, há um momento, antes de entrar na citação, em que o Jean Valjean, que é o ex-detento que ficou rico, ele descobre que tem uma pessoa que vai ser condenada à morte e que foi acusado de ser o Jean Valjean. Ele falou, não, peraí, isso aí não sou eu não posso deixar uma pessoa morrer no meu lugar, mas espera aí, se eu morrer, eu vou deixar todo esse povo aqui que eu beneficiei, eu dei emprego para um monte de pessoa, e a Fantine e a Cosette, eu seria egoísta de me entregar, né? E o dilema era esse, se ele se entregasse, o que acontece? Ele ia ser uma pessoa virtuosa lá na prisão. Se ele não se entregasse, ele seria uma pessoa viciosa em liberdade. A passagem é essa aqui, que eu queria mostrar para vocês.
continuar em seu paraíso, transformando-se em demônio, voltar ao inferno e transformar-se em anjo. A segunda citação, o segundo dilema, já acontece no volume 2 e num momento em que a briga lá nas barricadas já tinha terminado, né? O Jean Valjean salvou a vida do Javert, ou seja, o bandido salvou a vida do mocinho. E acaba encontrando, porque aí o Jean Valjean se transformou num foragido, né? E acabou encontrando na boca do esgoto o Jean Valjean saindo escondido. E aí, nesse momento, ele tem uma situação assim: bom, eu tenho que cumprir o dever, eu tenho que prender esse cara. Não, peraí, ele salvou a minha vida, mas ele não tem nada a ver a minha vida com a lei, com a ordem. E aí, esse outro momento do dilema, eu queria ler para vocês aqui. Vamos lá? Dever a vida a um malfeitor, aceitar essa dívida e reembolsá-lo, estar, a despeito de si mesmo, no mesmo nível de um foragido da polícia e pagar-lhe um favor com outro. Sacrificar, por motivos pessoais, o dever, obrigação de todos, e sentir nesses motivos pessoais também uma obrigação, talvez até superior, trair a sociedade para continuar fiel à própria consciência. Que todos esses absurdos acontecessem e viessem acumular-se sobre ele era o que o assustava. Entregar Jean Valjean não era justo. Deixá-lo livre também não era justo. Em ambos os casos, desonra para ele Javert. Sua suprema angústia era o desaparecimento da certeza. Olha, as barricadas que aparecem no livro são referentes a uma rebelião popular que ocorreu em 1832, 2 anos depois que um mesmo movimento de rua derrubou o último dos Bourbons e colocou no poder, cheio de expectativa de mudanças, né, o rei Luís Felipe de Orleans, chamado rei burguês. 2 anos se passaram e todas as promessas não foram cumpridas. O povo foi para a rua, tirou o calçamento do chão, amontou aquelas pedras, foi se preparando, fazendo cartucho, jovens, idosos, as mais variadas profissões, e a coisa eclodiu, né? O personagem Marius participa disso, o Jean Valjean vai atrás dele, o Javert também, né? E o interessante é que as cenas que são descritas no livro foram tomadas por Victor Hugo de 1848, a posteriori. Ele não teve em 32, mas viu a de 48, que foi a grande rebelião chamada Primavera dos Povos, que foi contaminando o mundo inteiro numa tentativa de nascimento, de gestão de uma nova sociedade. A Primavera dos Povos ocorreu inclusive em Recife, a chamada Praieira. Foi o primeiro movimento no Brasil de inspiração socialista. O Victor Hugo viveria o suficiente para ver uma outra rebelião, a Comuna de Paris de 1871. Foi a primeira experiência de Estado comunista na história da humanidade, embora muito efêmero, né? Durou 2 meses. Bom, as barricadas continuaram uma tradição na França. A gente pode citar de 1968, que derrubou o governo do general Charles de Gaulle, que foi um herói de guerra na Segunda Guerra. A moçada, os estudantes universitários saíram na rua, os operários se sentiram estimulados e houve uma greve geral que paralisou tudo, né? No século XXI, nós tivemos uma em 2005, com um fundo de preconceito racial. Os negros da periferia de Paris, descendentes de africanos, né, que vieram ajudar a reconstrução da França depois da Segunda Guerra. Essa moçada é a terceira geração, né? Dessa geração que vem, por exemplo, os jogadores de futebol do Zidane. Só que a maior parte deles não foi assimilado
na sociedade francesa e houve um crime de ódio, né? A polícia matou lá uns jovens e isso revirou Paris inteira, foram milhares de carros queimados. Enquanto eu estou fazendo esse vídeo aqui, já faz 3 semanas que Paris está explodindo outra vez, o chamado Gilets jaunes, o movimento dos coletes amarelos. Até ontem eu li o Le Monde, havia 4 mortos. E hoje, segundo as últimas notícias, eu estou falando do dia 6 de dezembro de 2018, o movimento contagiou os universitários, os ferroviários, o país está parado, né? E aí tem uma semelhança interessante que o presidente que entrou lá, o Macron, ele foi eleito em 2017, maio de 2017. Ou seja, vai fazer 2 anos agora. E ele derrubou, destruiu uma longa tradição bipartidária, 2 partidos que se revezavam, deu um cansaço na população com esses partidos e falou, é o Macron, que nessa semana não atendeu às reivindicações, né? Houve uma reforma trabalhista, todo aquele receituário neoliberal que a gente conhece. Agora está em chamas a cidade, né? Champs-Élysées está tomado. Então, pode parecer assim que há uma reincidência, nunca vai dar certo, né? Mas das barricadas, lá, a primeira grande, 1789, a grande Revolução Francesa, até hoje, muita coisa se avançou no direito de voto, na igualdade jurídica, na igualdade perante a lei, independente da sua raça, independente do seu gênero, independente da sua fé ou a falta dela, né? Ou independente da sua orientação sexual. Tudo isso foi conquistado assim, nessas batalhas aí. Não foi alguém que negociou, foi no frisson mesmo, né? Enfim, mas fica um alerta, né? Eu esqueci de dizer também que a barricada de 1830 foi imortalizada na famosa tela de Delacroix, chamada Liberdade Guiando o Povo, né? A gente vai dar uma olhadinha nessa tela. Enfim, mas o que a gente tem? Vez ou outra, o sistema político se renova, ele vai fazendo concessões, mas se renova, e a nova onda que você tem aí, de 2016 para cá, com os Estados Unidos e o Trump, com Hungria, Suíça, Áustria, Itália e mais recentemente o Brasil, é uma onda de não políticos que fazem política para preservar o poder político das velhas elites. E o povo é paciente, é crédulo, né? Dá o seu aval, espera, raciocina, mas chega a hora que explode, né? Então, o que a gente está vendo é uma espécie de estelionato, né? Olha, vota em mim, vou fazer isso, daqui a 2 anos vai fazer para a Bolsa, vai fazer para o dólar, não vai fazer para o povo porque é impossível e vem aquele receituário conhecido. Então, nós temos uma forma então, de responder lá aquela questão inicial, né? Que interessa ler esse livro de tanto tempo, né? Interessa pela questão moral, que é um dilema que algumas pessoas assumem, outras não, né? Mas eles existem. Interessa porque há uma doença social que é a pobreza, que não se resolve, e crescendo agora nos países do primeiro mundo, né? Interessa porque há uma relação de representatividade que se rompe, se refaz e não parece resolver, né? Interessa porque deixa questões, não é mesmo? Agradeço a atenção de vocês até aqui e valeu, até a próxima edição do programa Arte, Literatura e Atualidades. Projeto Manarte, valores humanos através da arte. A liberdade guiando o povo, grande destaque da história da arte universal, obra de Eugène Delacroix, do romantismo francês, que se refere justamente às barricadas de 1830,
com um aspecto alegórico, metafórico. A liberdade é sedutora, a liberdade faz as pessoas se sentirem apaixonadas, é uma ideia que todos seguem, é uma ideia na mão direita de igualdade, fraternidade, é uma ideia na mão esquerda que se aplica pela luta armada. Quem lhe segue? O camponês, o burguês, várias idades, vários setores, é apaixonante. Quem ficar contra será destruído, massacrado, não tem opção contra quem defende a liberdade. E ao fundo, você vê Notre Dame, Paris, em pinceladas românticas.